Mulheres à procura do amor idealizado, outras que não se acanham em trair o marido, mulheres submissas, culpadas, sofredoras, e tudo isso como cenário a Paris do século XIX. O amor, o verdadeiro amor, o grande amor, não podia cair mais do que uma vez sobre o mesmo mortal, que era como raio, este amor, e que um coração tocado por ele permanecia em seguida tão vazio, devastado, incendiado, que nenhum outro sentimento vigoroso, nem mesmo um sonho, podia germinar ali outra vez. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje vamos conversar sobre o melhor livro de contos que eu já li. Estou falando de Uma Aventura Parisiense e Outros Contos de Amor, do escritor francês Guy de Maupassant. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Guy de Maupassant, cujo nome completo é Henri René Albert Guy de Maupassant, nasceu em 1850 na França. Ele passou a maior parte da sua vida na zona rural e foi acostumado a uma vida ao ar livre. Estudou no Liceu de Rouen e trabalhou por 8 anos no Ministério da Marinha e da Instrução Pública. Em 1870, ele se mudou para Paris, onde se estabeleceu como contista e conviveu com grandes nomes do realismo e do naturalismo da época. Entre eles, Zola e o russo Turgenev. Nós já temos vídeos do Turgenev aqui no canal, temos um vídeo sobre pais e filhos, vou deixar no card e na descrição aqui embaixo. E ele também conviveu com Flaubert, seu primo por parte de mãe, que o influenciou e apoiou. Albert de Maupassant é conhecida por retratar situações psicológicas e também por fazer críticas sociais usando a técnica naturalista. Entre 1875 e 1885, ele produziu a maior parte de seus romances e contos. Ele tem uma vida curta dentro da literatura, né? Para você ver, foram só 10 anos. Mas veja o quanto ele produziu. Ele escreveu cerca de 300 histórias curtas que se tornaram internacionalmente conhecidas, como Bola de Seda, O Calor e Uma Aventura Parisiense, que está aqui nesta edição. Ele foi muito bem aceito e ficou famoso e rico. Ele teve uma vida amorosa bem movimentada. No entanto, o problema com a sífilis o fazia ter pesadelos constantes, atormentando por mais de uma década. Ele tentou suicídio em 1882 e, em consequência desse ato de desespero, ele foi internado em um manicômio, onde morreu no ano seguinte, aos 43 anos. Uma Aventura Parisiense e Outros Contos de Amor é uma seleção de contos lançada pela Penguin Companhia em 2013. Nesta coleção você encontra muitos tipos de relações amorosas, além de contos que têm como pano de fundo a sociedade francesa do século XIX. Como vocês já estão acostumados, nos vídeos sobre livro de contos, eu comento cada uma das histórias sem dar spoiler para não estragar a leitura de ninguém. Então vamos lá, começando pelo começo. O primeiro conto se chama O Ardil, que se passa em uma pequena cidade. A história começa com uma conversa entre um velho médico e uma jovem doente. Ela está sofrendo de uma indisposição que ele descreve aqui como comum a mulheres bonitas. É um pouquinho de anemia, nervos e uma suposta fadiga. Conversa vai, conversa vem. Ela acaba comentando com o médico sobre como uma mulher poderia enganar o seu marido e se entregar a outro homem. Ela não ia comentar isso à toa, né? O médico vai deixando o assunto se desenvolver e argumenta que as mulheres são muito capazes em dissimulação nessas situações. E ele acaba contando, para ilustrar o seu ponto de vista, a história de uma paciente
uma bela jovem casada com um grande comerciante, que certa vez mandou seu empregado chamar no meio da noite para ele ajudar em um caso onde tinha traição. E mais do que isso, porque o amante simplesmente morreu nos braços da mulher. E aí ele vai desenvolver tudo o que aconteceu naquela noite e a participação dele no feito. Então deixo para vocês o resto da história, vão ter que ler para saber o que aconteceu. Sobre a água, que é o segundo conto desse volume, se passa à margem do rio Sena. O narrador, que alugou uma casa, ele alugou uma casa de campo para passar o verão, faz amizade com um vizinho, um remador. Uma noite, enquanto eles passeavam à beira do rio, o narrador pede para o vizinho para contar uma história de sua vida náutica, né? O vizinho então compartilha sua paixão pelo rio, descrevendo como um lugar misterioso e profundo, cheio de miragens e fantasmagorias, né? Ele compara o rio ao mar, descrevendo o primeiro como silencioso e pérfido, enquanto o outro é grande e leal. O vizinho, então, vai contar uma história que aconteceu com ele 10 anos antes. Ele estava voltando para casa, sozinho em sua canoa, numa noite, segundo ele, magnífica, quando ele decidiu parar um pouco. O tempo estava calmo, o rio cintilava à luz do luar. No entanto, uma névoa branca e espessa do nada cobriu todo o rio, tornando tudo ao redor invisível. Como ele não podia ver nada, ele não sabia o que ia acontecer ali, ele simplesmente pensa em pular no rio e ir para a margem a nado. Mas, quando o nevoeiro se dissipa, surpresas surgem ali. E é só isso que eu vou contar. O próximo conto, A Morte, narra a história de um homem que amou perdidamente uma mulher. Ele descreve seu sentimento como algo tão intenso que consome ainda hoje os seus pensamentos, desejos, palavras, tudo. O homem está tomado. Durante um ano ele viveu na ternura desse amor, nos braços dela, nas carícias dela, envolvido em tudo que vinha daquela mulher. No entanto, ela adoeceu depois de voltar para casa encharcada em uma noite chuvosa. Durante semanas ela ficou acamada até que não resistiu, apesar dos esforços dos médicos e dos remédios. Depois que ela morre, ele fica tão angustiado que ele não se sente bem vivendo naquela casa onde outrora vivera o seu amor. E uma noite ele resolve então ir e passar esta noite no cemitério para ficar perto do túmulo da amada. E é lá, de uma maneira que só podia sair da cabeça desse homem, que ele vai descobrir o porquê a sua amada morreu e por que ela saiu naquela noite de chuva. A revelação disso é algo sensacional. Já no conto A Empalhadora, começa essa história então num jantar de abertura da temporada de caça na propriedade do Marquês de Bertrans. E surge, em meio aos comes e bebes ali, conversa vai, conversa vem, uma discussão sobre se pode amar mais de uma pessoa, ou mais de uma vez, na verdade. Se pode amar mais de uma vez. O Marquês, que tinha amado bastante ao longo da sua vida, afirma que pode sim amar-se mais de uma vez. Um médico presente resolve então falar sobre o amor. Mais do que isso, ele resolve contar uma história sobre esse tema. E ele começa dizendo que um certo dia, certa vez, ele foi chamado à cabeceira de uma mulher, a empalhadora, que estava agonizando. Essa mulher resolveu contar toda a sua vida ao médico e ao padre que estava lá presente no seu leito de morte. Se atentem para a forma narrativa do conto. O médico conta para o povo uma história que uma mulher contou para ele uma vez. Então ele conta um conto, aumenta um ponto, mas tudo bem. A empalhadora então conta para ele. Empalhadora, gente, é quem faz aquelas cadeiras de palha. Empalhadora, tá? Então ela diz que quando ela tinha 11 anos, ela encontrou atrás do cemitério um menino que chorava porque um amigo tinha roubado 2 tostões dele. O menino que chorava era um burguesinho. Ela, uma pobre empalhadora, né, que herdou essa profissão do pai.
Mas mesmo assim ela ficou com dó do menino e deu todas as suas economias para ele, 7 centavos. Ele pegou o dinheiro com naturalidade e enxugou as lágrimas. Mas nem agradeceu direito, né? Aí ela vai lá, dá um beijo e um abraço pro garoto. Na hora que ela vai abraçar e beijar ele, dá uma olhadinha assim. E ele só se deixa ser abraçado e beijado porque ela deu moeda para ele. Então, os anos vão se passar e ela vai tornar a vê-lo. Mas agora ele tá no meio dos amigos, jogando lá algum jogo, bola, não sei. E ela fica tão feliz ao vê-lo que ela corre lá para abraçar ele. Mas ele se põe a berrar: quem é essa doida aqui que não me abraçar e me beijar? E para acalmar ele, para ele parar de gritar, o que ela faz? Ela coloca algumas moedas na mão dele, de novo. E aí ele aceita as moedas e também aceita o abraço. Esse menino, nossa. Os anos vão se passar, vários anos, e um dia ela vai tornar a vê-lo novamente. Mas agora ele é farmacêutico. E ele está saindo do estabelecimento de braço dado com uma mulher muito elegante, muito bonita, e que é a sua esposa. Vendo aquilo, a empalhadora vai se colocar então a chorar, né? E um dia, passando muito mal, ela vai então até aquela farmácia, um dos motivos para poder encontrar com ele. Mas agora, não adianta ela dar dinheiro para ele, né? Porque agora ele já tem. E ela acaba então indo lá sempre para comprar pequenas porções, pequenos remédios e para vê-lo. Mas um dia, ela já está muito velha, quando ela, né, morre. E ela vai deixar, então, o pouco de dinheiro que ela tinha para esse farmacêutico. Ela deixa os cuidados do médico, né? Que eu vi essa história. Deixa os cuidados do médico e pede para ele, depois que ela morrer, ir lá entregar o dinheiro para o farmacêutico. O médico, não satisfeito com isso, antes de entregar o dinheiro para o farmacêutico, vai contar que essa mulher o amou a vida toda. E a reação do farmacêutico é uma reação inesperada, e eu não vou dar spoiler, não vou estragar o prazer de vocês sobre esse conto, mas era essa a história. O conto Despertar, que eu vou comentar agora, pode ser considerado um conto psicológico, pois é uma história em que a sondagem do mundo interior da personagem se sobrepõe à ação propriamente dita. O que nós temos no conto é a imagem das ilusões que alimentam a protagonista, um movimento de desconstrução e construção de uma fantasia. A narrativa é breve, mas apresenta muito bem uma unidade de ação, tempo e espaço. A narrativa começa quando Jani já está casada há 3 anos com o senhor Vassur, e até então ele nunca havia saído do Vale do Ciré, onde ela morava com ele. Por sinal, ele é também bem mais velho que ela. E ela também nunca tinha saído de lá. No outono, a Jani quando chega o outono, a Jani é tomada por uma tosse persistente. O médico vai lá visitá-la e esse médico recomenda que ela passe um inverno em Paris, na companhia da mãe que mora lá. Então, ela vai para lá sozinha, o marido não vai. E no começo, ela ainda pensa na casa, pensa no marido, mas logo ela vai se acostumando na vida da cidade grande, vai às festas, vai a jantares, e nesses jantares ela vai ser cortejada por vários homens, e aqui vale destacar 2 deles. Um se chama Paul, que é ousado, se gaba de nunca ter perdido uma conquista, e o segundo é o Davancel, que era bastante tímido, mas ainda assim teve coragem para chegar ali nela e falar que estava apaixonado. E é justamente por esse tímido que ela se sente atraída. Mas claro que ela resiste e não quer trair o marido. Quer dizer, não trai fisicamente, mas em sonho ela se perde nos braços do Davancel. Quando um outro dia ela se encontra com ele novamente, com os homens do seu sonho, com o homem dos seus sonhos, né? Ela tenta evitar de todas as maneiras contato com ele, pois ela acredita que aquele sonho foi um prenúncio do que viria a acontecer se ela ficasse muito perto. E ela vai fazer de tudo para resistir. Mas acontece o seguinte, ela não sabe mais se tudo aquilo foi realmente um sonho ou se aconteceu. A história de Roger de Annetz nos é apresentada num conto chamado A Desconhecida. O Roger, certo dia, vê uma bela desconhecida na ponte da Concorde. Desde então, ele vai continuar a encontrar essa moça pelas ruas de Paris, mas ele nunca se aproxima para falar com ela.
e cada vez que ele a vê, ela provoca nele um desejo ardente. Esse conto explora muito bem o tema do desejo e da atração que às vezes nos toma de forma misteriosa. Quem nunca se pegou olhando para uma outra pessoa e se sentindo completamente atraído, né? Pois é. Maupassant retrata essas decepções delirantes, né? Você vê aquela pessoa e fica criando expectativa em cima dela e você nem sequer se aproxima para conversar com ela. Então essas decepções delirantes, esses abraços que levam ao vazio, esse esforço desesperado sempre em vão para encontrar a companhia ideal, apesar de tudo. É uma obra que ilustra bem o talento do escritor para retratar as nuances complexas das relações humanas e as emoções intensas que podem ser provocadas por um simples olhar ou encontro casual. No conto seguinte, o divórcio é a história de um advogado que quer se divorciar. Ele tem 37 anos, tem um casamento infeliz e ele vai procurar então um outro advogado, um doutor bem famoso, chamado Dr. Bontran, para poder solicitar o seu divórcio. Ele então vai contar para esse outro advogado a história de como ele se casou com essa moça. É uma história estranha. Ele estava lendo jornais e se deparou com um anúncio que dizia: moça bonita, bem educada, disposta, né, a encontrar um homem honrado, trazendo-lhe 2.500.000 francos de dote. Ele decidiu aproveitar a oportunidade e se casou com a mulher. No entanto, depois ele descobre que ela era filha natural de um novo rico e de uma criada de quarto. Mas tem mais coisas aí desse anúncio estranho no jornal, e é depois que ele descobre tudo que ele resolve então se divorciar. Já o conto que dá título a essa coletânea, Uma Aventura Parisiense, foi publicado em 1881 em uma revista, assim como a maioria dos contos daqui. A história começa com o narrador afirmando que a curiosidade é o sentimento mais agudo nas mulheres. Ele dá o exemplo, então, de uma mulher que ele conheceu em uma província. E ele vai contar a história dela. Ela tinha uma aparência irrepreensível, era casada, mãe de 2 filhos, uma vida organizada, mas ela é tomada, né, por um fogo na nada e por uma curiosidade do demônio de querer saber tudo sobre a vida parisiense. Ela imagina que lá é uma cidade... Olha o pensamento da mulher, gente. Ela imagina que lá é uma cidade de devassidão, orgia, amantes extraordinários, e não aguentando mais aquela vida no interior, ela encontra uma desculpa de que vai visitar a família para ir sozinha para Paris conhecer este lugar. Em uma loja de antiguidades, ela encontra um escritor famoso para quem o proprietário quer vender então um bibelô japonês. O escritor hesita diante do preço e ela faz um lance e compra aquele bibelô e quer dar para o escritor o bibelô. Mas também ela quer passar o resto do dia na companhia deste homem. Eles vão para o bosque, vão a um restaurante, ao teatro, vai acabar na cama desse escritor. Porém, devemos lembrar que ela não é de Paris. Então ela não sabe como realmente funciona Paris. As Sepulcrais, o conto seguinte, 5 amigos se reúnem todos os meses para recordar a juventude. Eles são da alta sociedade, maduros e ricos, 3 são casados e 2 são solteiros. Um dos mais alegres é o Joseph, de Bardon. Ele é um solteirão que vive a vida parisiense assim, da maneira mais completa. Ele não é um libertino, nem um depravado, mas sim um curioso, um tipo jovial, ainda moço, pois ele mesmo repete que ele tem só 40 anos. E ele é o orador do jantar e sempre tem uma história para contar. E justamente nessa reunião, ele resolve contar suas aventuras dentro de um cemitério de Montmartre. Percebam-se, né, que o Guy de Maupassant vai mostrando Paris como o cenário de suas histórias. Todos os contos ele destaca algum lugar e aqui ele destaca o cemitério de Montmartre. Pois esse Joseph, ele é um apreciador de passear entre as catacumbas vendo nomes e datas das pessoas que morreram. Até que ele vê diante do túmulo uma mulher muito bonita chorando. Ele se aproxima,
vê na lápide que a morte, que o morto, né, que está naquele túmulo, data de poucos meses, e que na lápide está escrito o seguinte, que o homem era capitão da marinha e que tinha morrido em batalha. Então se aproxima da moça, começa a conversar com ela, vai consolando, acompanha ela até sua casa e acaba que eles vão ter um caso que vai durar exatamente 3 meses. E o caso só vai terminar porque ele descobre o verdadeiro motivo daquela mulher estar no cemitério. Ficou curioso? Vai ter que ler. A Cabeleira, o próximo conto aqui, conta a história de Jean Valjean, que não é o Valjean não, viu? É Valjean aqui. Que o Jean Valjean, protagonista de Os Miseráveis? Tá. Mas então, a Cabeleira conta a história de um homem chamado Jean, que se apaixona por uma mulher chamada Julie. O Jean é rico, enquanto que Julie é uma mulher pobre que trabalha como costureira. O Jean fica fascinado pela beleza da Julie, especialmente por sua longa e bela cabeleira. Ele a corteja e eles começam um relacionamento. No entanto, o Jean perde toda a sua fortuna e se vê incapaz de sustentar o estilo de vida que ele acostumou a Julie. Quando ele revela para ela, tô quebrado, acabou o dinheiro, ela decide então deixá-lo. Acabou o dinheiro, acabou o amor, né? Mas antes de partir, ela corta esta cabeleira e deixa para ele como uma lembrança dolorosa do amor perdido. É só isso que eu vou contar. A próxima história se passa em uma colina. O conto se chama Berthe e é um dos melhores contos deste livro. O narrador, o Dr. Bonnet, narra os infortúnios da Berthe, uma jovem, segundo ele, de espírito muito simples. A Berthe nasceu sem inteligência. Ela não sabe falar e não consegue distinguir o seu pai de sua mãe. No entanto, seu corpo se desenvolveu perfeitamente. Ela tem 17 anos e raramente se via tal perfeição de formas, tal flexibilidade e regularidade de traços. Após longos esforços, o médico consegue fazer com que ela reconheça pelo menos as horas. E ele faz isso através do horário das refeições. O pai da menina e o doutor pensam que se ela se casasse e fosse mãe, talvez pudesse ajudá-la. Pois para eles, com responsabilidades, ela deixaria de ser tão estúpida. E eles vão encontrar um marido e vão casar a moça. A Berthe vai realmente se apaixonar por esse marido. E ela vai ficar totalmente dependente dele. Qualquer momento em que ele estivesse longe, distante dela, ela sofria horrores, como um martírio. O rapaz também se interessou realmente por ela. Ele se apaixonou verdadeiramente por ela. Mas vai chegar um momento em que ele vai se sentir cansado dessa moça muda. Ela não fala. Nossa, o desfecho desse conto, meu Deus, eu não vou falar mais nada. No conto A Confidência, uma mulher conta para a melhor amiga que se casou com um homem frio que não a ama e a maltrata demasiadamente, forçando-a a cumprir as suas obrigações matrimoniais, se vocês me entendem. Mas de tanto ser agredida, ela acaba arrumando um amante. E mais do que isso, junto com essa amiga, elas vão planejar uma vingança contra esse homem que a maltrata. Um sábio, 13º conto do livro, tem uma história que gira ao redor do Blaireau, o amigo do narrador. Quando o Blaireau anuncia seu casamento, o narrador vê como uma traição, sabe? Eles eram muito amigos e quando se casa, a amizade, né, dá uma esfriada. Então ele fica triste quando o amigo vai se casar e eles acabam se afastando. 18 meses depois, eles vão se reencontrar e o Blaireau está irreconhecível. Está pálido, exausto. Sua esposa tem um temperamento dos diabos, um temperamento de Messalina, e ele já não aguenta mais. O narrador, num tom de brincadeira, Messalina, né? Vocês sabem o que significa Messalina. Se não sabe, pesquisa aí. Então, o narrador, num tom de brincadeira, aconselha o amigo a arranjar um amante para a esposa. 6 meses vão se passar e eles vão tornar a se reencontrar. O Blaireau está radiante, está otômico, está feliz, está alegre. Será que ele aceitou o conselho do amigo? O que será que aconteceu? O que mudou? O modelo, penúltimo conto desse livro, conta a história de Jean Sommer,
Um pintor famoso e sua esposa inválida. Já começa assim. Nós vamos descobrir que antes do casamento, a mulher era uma modelo do Jean. O pintor vai se apaixonar por ela, mas coisa rápida. Vai passar todo esse encantamento e ele vai querer terminar o relacionamento com essa mulher. Mas ela se recusa, ela é obsessiva, ela se recusa a deixá-lo e toda vez que ele fala em abandonar ela, ela diz que vai se matar. Então, uma história de um amor possessivo. E esse livrinho aqui, que tem aí suas 130 páginas, se encerra com um conto chamado A Acha. Dois velhos amigos conversam olhando para o fogo aceso na lareira e um deles vai dizer que não se casou por causa de uma acha, né, uma lenha, que vai lá na fogueira. Vendo o interesse do outro, ele conta a sua história. Ele tinha um velho amigo também que vai anunciar que vai se casar, deixa ele triste porque a amizade vai esfriar. Mas só que, ao contrário do outro conto, eles não se distanciam, eles continuam amigos e, inclusive, ele também vai virar amigo da esposa do amigo. Algo vai ficar estranho aí neste trio. E mesmo assim ele passa a frequentar essa casa do amigo casado, se aproxima da esposa, se é que me entende, e alguma coisa vai acontecer aí. Tá bom? Como eu disse, aqui está um dos melhores livros de contos que eu já li na vida. São histórias rápidas, inteligentes, algumas tristes, outras muito bem-humoradas, e a escrita não é difícil. É até bem simples, mas de uma inteligência na criação dessas histórias que, olha, os finais é tudo sensacional. As histórias todas têm início, meio e fim bem definidos e, em sua maioria, é surpreendente. É maravilhoso. Se você nunca leu nada na sua vida, se pretende começar a leitura, pegue aqui, lê um continho por dia e esse livro vai ser uma porta de entrada para este mundo maravilhoso da literatura. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. Então, esse é o Sempre um Livro, prazer da leitura.